Uma das principais ferramentas espirituais presentes em todas as nossas relações e que as deixam mais complexas são os espelhamentos. A função dos espelhamentos é que a gente enxergue questões que estão no nosso interior, mas que não percebemos com muita clareza porque elas estão no nosso inconsciente. Não é aquilo que está passando na nossa cabeça, é o que está passando num lugar muito mais profundo, que está relacionado muito mais com as nossas emoções. São as nossas emoções que ditam os nossos pensamentos, que por sua vez ditam os nossos comportamentos, que ditam a nossa vida de um modo geral. Então, a gente consegue perceber nossas questões internas através do outro e assim temos uma oportunidade de nos conhecer melhor, de entender melhor as nossas dores, fraquezas, motivações, limitações e os pontos que precisam de atenção. Isso acontecerá no trabalho, na família, nas amizades, nas relações amorosas ou em interações com desconhecidos. Na verdade, o espelhamento é um grande auxiliar do autoconhecimento. Todos estamos enraizados em dores e feridas que estão no nosso subconsciente e que geram crenças em nós. Pegaremos como exemplo alguém que já foi traído. É justamente o medo que acaba atraindo situações de traição para que a pessoa perceba onde está se negligenciando e assim preencha o buraco de uma dor que está no interior dela e encerre o ciclo. Outras pessoas na mesma situação, mas que não se afetam tão profundamente, não precisam repetir a experiência. Para você transformar sua vida, é fundamental transformar a sua dinâmica de relacionamentos e transformar principalmente a você mesmo. Se quando uma amiga sai sem você, você se sente rejeitada, olhe para essa rejeição. O que ela está dizendo sobre você? Você é livre para sentir a frustração, liberar aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva, aquela angústia. Porém, é importante que depois a sua eu adulta venha à tona e fale assim: muito bom, chorou, que bom, tá melhor. Mas o que você pode fazer em relação a isso? O que você pode fazer para transformar isso? O que a atitude da outra pessoa está mostrando sobre você? Que tipo de rejeição você está alimentando no seu interior que te autoabandona? Você está alimentando o seu interior com que tipo de dor? De onde está vindo essa dor? Como você pode se proporcionar aquilo que você está buscando no outro que ele não está conseguindo te dar? A gente não consegue aprender quando está muito inconsciente. Poderíamos mudar quando a vida tenta nos mostrar questões ou comportamentos através de mensagens sutis, como um vídeo ou um amigo te dando um conselho, uma frase que você lê, um filme que você assiste e pensa: eu passo por uma coisa parecida. Mas aí você fala: deixa pra lá, deixa eu continuar aqui. Contudo, quando alguém faz aquilo que dói em você, não há outra saída a não ser olhar para essa dor, curar e se transformar. Por exemplo, um parceiro frio e distante desperta questões de abandono, faz com que você fique ansiosa e controladora. Essa hipersensibilidade aparece porque o outro tem um comportamento completamente oposto. Uma pessoa hipersensível se dá muito fácil, chora muito fácil, tudo dói muito, fica desesperada. As emoções tomam conta dela, a sufocam, dominam. Isso acontece porque você não tem controle sobre o seu emocional e não está olhando para o que tem que olhar com realismo e maturidade. A mesma coisa acontece com a pessoa que está muito fria, distante. Ela não quer encarar, ela não quer olhar para aquelas questões. Então ela se desconecta de qualquer maneira, ela não está sendo ela mesma, prefere racionalizar e focar a energia dela em outros pontos, enquanto ela continua com uma série de questões mal resolvidas em seu interior. Ambos não sabem gerir e lidar adequadamente com as próprias emoções, e a vida os atrai para que haja cura. Aí os espelhamentos vão acontecer. O outro vai mostrar para a gente conteúdos nossos mal resolvidos e que estão no nosso subconsciente e ditam os nossos comportamentos, assim como a gente faz isso com o outro. Essa troca vai acontecer porque a ideia de se relacionar, espiritualmente falando, está muito ligada com o fato de a gente se ajudar a se purificar enquanto busca a união com o outro. E aí, podemos ficar e encarar esses espelhamentos com autorresponsabilidade, buscando se transformar. Se os dois fazem isso, a relação melhora. Se eu só quero que o outro mude, e o outro só quer que eu mude, ninguém muda e os dois ficam frustrados. Mas se eu percebo que eu tenho que mudar com a ação do outro, e o outro percebe que tem que mudar com a minha ação, os dois mudam e a relação se transforma. Vocês conseguem se purificar e se unir cada vez mais. Às vezes a gente termina porque acredita que a dor que sentimos é porque o outro simplesmente é ruim. Aí,
Vamos atrás de outra pessoa sem ter nos curado e encontra o mesmo padrão, sente a mesma coisa e acha que está sendo castigado pelo universo. Alimentar essa dor, em vez de curar ela, faz você ficar presa no sofrimento, angustiada e ansiosa por conta do outro. E às vezes, o outro não está fazendo nada diretamente a você. Isso trava sua vida, acaba com a sua autoestima, te afunda na crença de que você não é boa o suficiente e você acaba cavando o seu próprio buraco. Você pensa, eu quero alguém que me salve, que me ajude, que esteja do meu lado, que me apoie em todas as coisas que eu faço. Mas você mesma não faz isso por você. Isso significa que eu vou precisar ficar com alguém mesmo ela sendo horrível e tóxica para mim? Não, mas precisamos enxergar que aquela pessoa está mostrando algo para você se transformar e conseguir criar uma relação harmônica com outra mais compatível. Quando você se trata, se cura, você se transforma em alguém mais confiante, que tem menos medo, que se posiciona melhor nas relações. Você consegue filtrar melhor as pessoas com as quais se relaciona, que não te diminuam, não te anulem, não te sobrecarreguem. Se eu sempre fico apenas chateada quando as pessoas fazem isso, é porque é uma questão minha interna. Quando eu acolho essa questão, eu consigo tomar uma atitude, transformar minha vida e não ter mais que ficar sofrendo nas relações. Após perceber essas questões, você não será mais tão dependente do outro para ficar bem. Não ficará à mercê de coisas externas para se manter no seu equilíbrio. Quando você acolhe e transforma a dor, você não só sofre muito menos, como consegue se tornar uma amiga melhor, problematizar menos as relações ou afastar menos as pessoas. Além disso, torna-se capaz de filtrar melhor os seus relacionamentos e assim colher frutos de relações mais saudáveis, prósperas e harmônicas.